Uma criança entre 2 a 3 anos, ele já tem um senso de maldade. E ele pode cometer altas atrocidades, só não faz por não ter condições físicas e ali uma potência maior. Então ele é limitado. E aí ele explica como isso vem ali, né, do Jean-Jacques Rousseau, que trouxe aquela filosofia de que o homem nasce puro, e a partir do momento que ele tem contato com a sociedade que é malvada, que é corrompida, ele vai manifestando alguns comportamentos negativos. Claro. E aí ela hoje precisa ter adultos funcionais ao lado que falem com ela. Não é o mimimi, o tati-bitati, sabe? É sentar com ela e brincar, ensinar vocabulário, falar sobre coisas assim. Enfim, a criança, ela aprende brincando, certo? Com certeza ela aprende brincando, mas quando isso vem da família, isso é potencializado. Dentro de casa, ele passou a fazer aquilo com velocidade. E ele chegou comigo no final da tarde, isso, quase eu choro, me abraçou e disse: papai, foi o melhor dia da minha vida. E agora? Eu era muito nova, eu não tinha os conhecimentos necessários para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse educar, para que eu pudesse realmente agir da maneira correta. Jordan Peterson, ele fala nesse capítulo 5 que dos 0 aos 4 anos é uma idade primordial para a criança aprender ideias de autonomia, independência, limite, respeito, enfim. E quando ela chega na escola, ela já deveria ter impressa em sua psique, em seu modo de falar, de pensar, de agir, isso, né, que a gente espera, ou seja, o ser socializado. 20 que passa literalmente 7 horas por dia. Eu acredito que eu passo, às vezes, mais tempo com certas crianças do que elas passam com os próprios pais em casa. Fala que a idade, na verdade, para trabalhar o comportamento de base é entre os 2 e 3 anos. Ela vai repetindo. E principalmente quando a criança ela não tem limites, pronto, ela vai fazer da maneira dela, como ela acha que está certo. Ela vai fazer birra. Agora, vamos pensar. Pensa num bebê, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, quando eu tinha meu filho pequeno. Seu filho está chorando de noite, você quer descansar, porque o dia a dia de tomar conta de um recém-nascido não é fácil. E quando chora à noite, você quer fazer de tudo para que aquela criança pare de chorar. Porque você quer descansar, você quer dormir, você está cansada. Geralmente o que nós fazemos? Pega a criança, coloca no colo, às vezes amamenta ali na sua cama e dorme com ele. Totalmente errado. Para você. Começa agora mais um episódio com os mentores da Classic House e hoje nós temos convidados especiais, Lohana Moraes e Vanja Terra, e vamos falar sobre o capítulo 5 do livro 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson, um capítulo que vai abordar sobre a educação dos filhos, a formação e a educação de base ali entre os 2, 3, 4, 5 anos de idade, como isso vai afetar lá quando esse adolescente estiver no mundo real. Eu convido você para continuar com a gente. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com o máximo de pessoas e não deixe de colocar nos comentários o que você achou da nossa conversa de hoje. A gente vê pessoas que leem e depois lê uma vez e já aprendeu aquilo e fica assim, peraí. Às vezes eu penso, será que eu também sou meio lento? Mas eu vejo assim, estudar é estudar. Estudar é você visitar algo, é você meditar naquilo, é você tomar nota. Então é muito disso que a gente faz. E tem um capítulo aqui, que é o nosso assunto de hoje, que ele diz assim no capítulo: não deixe seus filhos fazerem algo que faça você deixar de gostar deles. E é um texto assim meio pesado, né? Quando eu li, eu fiquei assim, uau, que coisa pesada você fazer algo. E aí no próprio capítulo ele vai falar como que algumas crianças, por causa do seu comportamento, do mau comportamento, os próprios pais ficam ali irritados com aquela criança, mas também é algo pior do que isso. A própria sociedade rejeita aquela criança. E essa criança deixa de ser convidada para certos ambientes. E esse é o nosso assunto de hoje. Que o que a gente tem de situações como essa que a gente acompanha, né?
E até é difícil, porque você ensinar isso para uma criança, quando na verdade isso é uma coisa que deve vir de casa. E vem o ponto mais sério desse capítulo. E lembrando, gente, Jordan Peterson, ele é alguém que trabalha nessa área da psicologia por décadas. E teve uma fase da vida dele que ele teve que tirar eu não lembro se foi uma licença. Foi algo parecido com uma licença. E ele teve que ficar em casa. E o que ele fez? Ele transformou a casa dele numa creche. É o famoso Então, filme A Creche do Papai. É literalmente isso. Cada caso que ele conta. E ele conta que... E ele vai contando vários casos da creche. Alguns casos desse capítulo são da creche também. E ele vai acompanhando essas crianças. E ele fez uma coisa bacana, porque durante esse ano que ele ficou na casa, ele ajudava as mães que precisavam trabalhar até tarde da noite. Algumas mães que trabalhavam durante a madrugada. Ele ficava com aquelas crianças, ele e a esposa. Então, eles cuidavam da comunidade. E, ao mesmo tempo, ele acompanhava os casos, né? Fazia o estudo de casos dele. E esse caso que ele coloca é disso. E ele fala que a idade, na verdade, para trabalhar o comportamento de base é entre os 2 e 3 anos. Depois disso, só muita terapia e o agir de Deus. E como a gente lida com isso hoje? Numa situação que a gente está vendo crianças já passando muito dessa idade, de serem conduzidas para esse aprendizado e não tiveram essa. Como a gente lida com isso? Hoje você começa. A gente se olhou, né? Senão eu vou deixar que a Lohana comece. Bom, a minha visão, primeiramente a minha visão não é de alguém que tem filho, né? Eu falei isso no episódio anterior. Né? Eu não estou no lugar de fala de uma pessoa que tem filho. Ela usou a expressão, não Vanja. Vocês dois vieram comigo uma vez. Vocês se combinaram. Porém, eu sou aquele profissional que passa literalmente 7 horas por dia. Eu acredito que eu passo, às vezes, mais tempo com certas crianças do que elas passam com os próprios pais em casa. Eu posso interromper? Essa criança que passa 7 horas contigo, ela ainda sai e ainda vai para outra atividade e depois vai para outra atividade. E aí depois, ao chegar em casa, ela está cansada, com certeza. Já vai tomar banho, jantar e dormir. Então, a minha visão é a visão da sociedade com essa criança. Eu faço o papel da sociedade, não sou da família. Mas eu sou certamente a segunda instituição mais importante na vida dessa criança que está nos anos iniciais. A criança dos 0 aos 4 anos, ela convive, sua maior parte, né, da sua rotina diária, com a família, que é a pequena sociedade, a primeira ideia de sociedade que a criança ela tem. E depois entra a escola, né? E é interessante porque Jordan Peterson, ele fala nesse capítulo 5 que dos 0 aos 4 anos é uma idade primordial para a criança aprender ideias de autonomia, independência, limite, respeito, enfim. E quando ela chega na escola, ela já deveria ter impressa em sua psique, em seu modo de falar, de pensar, de agir, isso, né, que a gente espera, ou seja, o ser socializado. A gente esperava que essa criança ela chegasse na escola já um ser socializado. Eu sei me portar, eu sei falar com os adultos, eu sei brincar com as crianças, que é algo que a gente vai explorar depois, que ele fala muito sobre isso aqui, né? E então a gente já esperava que essa criança viesse dessa forma. Infelizmente, do meu ponto de vista hoje de professora, de uma pessoa, de pedagogo, uma pessoa que conduz a turma ao saber, eu vejo que os pais, às vezes, eles acabam protelando essa educação do socializar, do ensinar para a criança, desde como ela se porta, como ela se senta, como ela fala, sabe? Eu me lembro que quando eu era criança, eu nunca esqueço, isso é muito latente na minha mente. A minha mãe, se ela estivesse conversando com adultos e eu fosse interromper, ela olhava para mim, porque ela já tinha me ensinado que quando ela está conversando com adultos, eu devo esperar. E eu faço isso às vezes com as minhas crianças em sala de aula. Olha eu falando minhas, né? Porque elas são minhas durante 7 horas por dia. Então, são coisas assim que, infelizmente, a família hoje protela e ensinar, porque pensa assim que ainda não é o momento,
né? Mas quando a gente parte do princípio bíblico, a Bíblia fala que nós temos que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E não o jovem adulto ou o adolescente, é a criança. E dos 0 aos 4 anos, a plasticidade cerebral dessa criança, ela está tão apta para o aprendizado de quaisquer coisas, que é ali, naquele momento, que a família ela deveria estar mais com commitment, né? Commitment em português é Me ajuda aí. compromissada. Ela deveria estar Commitment. compromissada em educar essa criança nessa idade e torná-la um ser sociável. Eu vou falar um pouquinho para vocês enquanto mãe. E a avó. Mãe e avó. Não, mas eu vou começar como mãe. O meu filho mais velho, ele tem diferença de 3 anos para o mais novo. Então, quando esse meu primeiro filho nasceu, para mim, assim, foi um impacto muito grande. Eu tenho um filho, uma criança em casa. E agora? E agora? Eu era muito nova, eu não tinha os conhecimentos necessários para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse educar, para que eu pudesse realmente agir da maneira correta. Mas eu não fiquei só pensando, e agora o que é que eu ia fazer? O que eu fiz? Eu fui em busca de pessoas mais experientes para que pudessem me ajudar. Então, às vezes, eu ficava me perguntando, eu não sei como agir. Então, porque a gente não sabe mesmo, você é mãe de primeira viagem, então você não sabe como você vai proceder com aquele ser que está ali sobre a sua responsabilidade. E criar filhos é uma responsabilidade, assim, muito grande. Em alguns momentos, em algumas situações, eu me desesperei. E outras eu achei assim que eu estava tirando de letra, né? Uma coisa engraçada que eu vou contar para vocês aqui. Quando eu tive o meu primeiro filho, a minha mãe estava comigo nos primeiros meses ali, aqueles primeiros momentos. Mas chegou um momento que minha mãe não estava e eu precisava dar um banho no filho. Mas quando minha mãe estava, não me preocupei em ver como era que ia acontecer aquele banho ali. Então eu peguei a banheira, eu enchi de água. O máximo que eu pude encher naquela banheira de água, peguei o filho e mergulhei ele naquela banheira, com uma piscina, a gente toma banho de piscina. Então a gente vai lá e se joga, né? Depois peguei o sabão apropriado para a criança, passei bem sabão nele e mais uma vez mergulha de novo a criança, né, para poder tomar aquele banho. Tá vivo a mesma hoje. criança vivo. O importante é que tá vivo. Saudável, já me deu 3 netos maravilhosos. Então, quando eu contei isso, né, para algumas pessoas, assim, como é que tu fizeste uma coisa dessa? Então, as pessoas ficaram assim um pouco assustadas. E eu ia para casa e ficava pensando, poxa, mas eu não sabia que ia ser assim, eu não sabia por onde é os caminhos. Por isso que eu defendo assim. Mais uma vez eu vou falar, vocês já me ouviram em outra oportunidade falando sobre isso, que deveria ter escola de pais, porque os pais precisariam aprender os caminhos que eles deveriam trilhar para educar, para cuidar, para ensinar, para orientar, para disciplinar, porque tudo isso nós precisamos saber, a gente precisa ter esse conhecimento prévio. Mas o que acontece hoje não é isso. Hoje, uma grande parte, né, tem os seus filhos e deixem para que outros cuidem. Então, eu preciso saber como é que funcionam as coisas. Então, hoje, já com os meus netos, que eu tenho 5 netos maravilhosos, eu já tenho condições de ajudar, de orientar, de dizer para a mãe, olha, o banho não é assim, Não, tá? não coloca dentro. Não vai encher, porque hoje nós temos, assim, várias formas, né, de obter esses conhecimentos, né? Mas quando lá pronto, agora me fugiu a data. Então, eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. Então, hoje eu posso orientar, eu posso, né, ajudar na disciplina, como eu tenho feito muitas vezes, mas esse conhecimento prévio, para quando você pensa, né, em formar uma família e ter filhos, é muito importante. Isso ajuda muito,
né? Para que a gente tenha crianças realmente saudáveis, melhores, educadas. Eu Eu tô pensando aqui num projeto já. Escola Pois de é, Paz, eu- a Classic House. Escola de Uma Paz. parceria com Vanja Terra. Aí, Vamos Aí fazer eu isso, gostei. sentir o cheiro do sucesso. senti. Eu, Não esquece não, da cláusula tá? eu Financeiro. confesso que eu ainda não tinha lido este livro. E aí, por causa deste episódio, eu fui ler este capítulo. Eu fiquei impressionado, porque eu já tinha começado a ler o livro, mas ainda não tinha lido este capítulo. Eu fiquei impressionado que algumas coisas do que fala aqui são coisas óbvias. Uhum. São coisas que ele não criou a roda. Ele não criou. Literalmente, Sorry. eu também gosto. São coisas que eu precisava simplesmente colocar em prática. Por exemplo, na Bíblia está escrito lá que ensina a criança no caminho em que ela deve andar, né, para que, quando for velha, não se desviará dele. A gente não presta atenção que detalhes do comportamento de uma criança e de um adulto poderia ser muito bem trabalhado se os pais tivessem esta consciência de trabalhar isso na infância de forma presente. E quando eu digo presente, eu não sei se foi no episódio passado, eu falei assim, não é o fato de estar em casa, é o fato de estar junto. Vou trazer o Samuel. Eu vou trazer o Samuel. Estar com. Verdadeiramente. Samuel né? estava lá querendo andar de patins. Ele nunca tinha parado para andar de patins. Eu dava o patins para ele, vai lá, tenta. E colocava meio que... Pegava ele aqui, mas ele não queria ter a paciência de ficar. Aí ontem ele resolveu querer aprender a andar de patins. Aí eu fui. Eu percebi que quanto mais eu incentivava ele a querer andar, mais ele foi aprendendo a ficar lá no equilíbrio, né? No patins. Quando eu peguei o meu patins para brincar com ele dentro de casa, ele passou a fazer aquilo com velocidade. E ele chegou comigo no final da tarde, isso, quase eu choro, me abraçou e disse, papai, foi o melhor dia da minha vida. Isso não tem preço, Não né? tem. Você ouvir isso Não do tem. filho. É o que eu sempre digo, não adianta comprar brinquedos da Fisher Price, que são caríssimos, né? E não brincar com seu filho. O que a criança precisa é dessa presença. Ela precisa de presença, ela precisa de contato, ela precisa de um adulto como modelo ali. Durante a brincadeira, você... eu vou só brincar. Não é. Você está entrando em contato com uma criança que precisa ela ser moldada. Você conversa, você passa para ela o vocabulário. Sabe? Ela precisa ter adultos funcionais ao lado que falem com ela. Não é o mimimi, o tati-bitati, sabe? É sentar com ela e brincar, ensinar vocabulário, falar sobre coisas assim. Enfim, a criança, ela aprende brincando, certo? Com certeza ela aprende brincando, mas quando isso vem da família, isso é potencializado. Sim, sim. A gente falou aí já de alguns comportamentos. Tem um ponto aqui no livro que a primeira vez que eu li, e aí ele menciona um filósofo influente, e é bem aterrorizante, que ele diz que uma criança entre 2 a 3 anos, ele já tem o senso de maldade. E ele pode cometer altas atrocidades, só não faz por não ter condições físicas e ali uma potência maior. Então ele é limitado. E aí ele explica como isso vem ali, né, do Jean-Jacques Rousseau, que trouxe aquela filosofia de que o homem nasce puro, e a partir do momento que ele tem um contato com a sociedade que é malvada, que é corrompida, ele vai manifestando alguns comportamentos negativos. E aí hoje a gente vê um pouco dessa falta de impor limites nas crianças nessa faixa etária. Como essa criancinha crescendo o tempo todo livre, e aí ele faz alguma coisa negativa, o pai não sabe reagir, e aí onde a gente chegou? Justamente por ignorar esse princípio de que todos nós temos maldade, nós já nascemos com maldade, é um princípio que nós sabemos que Sim. não precisaríamos nem, como ele mesmo disse, eu não precisaria nem mencionar a Bíblia aqui, deixa de lado, só analisar a realidade. E aí ele cita O Senhor das Moscas, que é um clássico americano, que é um livro onde conta a história de vários meninos que ficaram numa ilha abandonada.
E naquela ilha, essas criancinhas começam a manifestar os comportamentos típicos de autoritarismo, maldade, bullying, tudo vem vindo à tona, porque tá no ser humano. Sim. Então, como a gente lida com isso, Vângela? Você que agora já é avó de 5, nessa faixa etária, nessa primeira idade aí, esse comportamento, como você percebe, ou a necessidade que você percebe dos pais de terem esse entendimento mais verdadeiro sobre esse comportamento da criança e impor limites a partir desse momento? Pronto. E realmente é isso que precisa. Impor limites. Ensinar, quando você educar, não é fácil. Ele exige muito esforço da nossa parte, de qualquer um, para educar, para ensinar. E a criança, da maneira que ela é ensinada, ela vai aprender. E é algo que precisa ser reforçado sempre, né? Porque ela vai aprender na constância de você continuar falando. Eu me lembro de um exemplo, eu assisti um episódio de uma psicóloga falando que ela dizia assim, quando você quiser chamar a atenção de uma criança, nunca chame pelo nome dela. Não repita, por exemplo, eu vou citar aqui de novo o nome de um colega nosso aqui, o João. Você quer que o João pare de fazer algo que ele está fazendo, correndo, pulando. E, geralmente, o que é que acontece? Os pais dizem assim, João, vem para cá, senta aqui, não mexe nisso, faz isso, fica, às vezes, até gritando, porque a criança está longe de você. Quando o correto é você parar de falar alto, pegar o João, colocar ali próximo de você, olho no olho, dizer, João, não faça isso. E não pense que você fez isso só uma vez, que já vai resolver a situação. Mas se você continuar, se você ter constância em ensinar o que aquela criança deve fazer, ela vai fazer. Porque aquilo vai ficar incutindo. E é falando isso com amor. Não é brigando, não é gritando, não é falando longe da criança, não. Vem aqui perto, senta aqui. Mas a gente não quer fazer isso. Às vezes a gente não sabe que é assim que precisa ser feito, né? Então a gente vai perdendo as rédeas. Dá trabalho, né? Dá Dá trabalho. trabalho. Dá trabalho. Tem uma coisa que eu faço, Vanja. Eu sempre vejo que cada aluno gosta. E tem os meus alunos que são os meus favoritos, que são os que dão mais trabalho. E aí eu observo esses mais, né? A gente está prestando atenção. E uma coisa que eu gosto de fazer é que no dia seguinte, depois que acontece um problema, né? Não se comportou, no dia seguinte eu trago um biscoito ou alguma coisa que eles gostam. Lá tem um que não gosta dessas coisas, ele gosta de um negócio específico. Aí eu levo aquele negócio para ele. E aí eu chamo e vai, senta aqui do meu lado. Hoje a gente vai conversar enquanto o resto da turma está trabalhando ali, eu vou precisar ter uma conversa com você. E aí eu dou aquele bombom, aquele biscoito. E, nossa, que maravilha, muito obrigado, Mr. Queiroz. Eu falo, lembra o que aconteceu ontem? Pois é, você atrapalhou muito a aula. Foi muito desconfortável. Eu tive que ficar o tempo todo tentando administrar a situação e você aquela criança, ele vai baixando a cabeça e ele vai sentindo o peso daquela correção, sabe? E aí, lógico, como você falou, tem que repetir. E aí passa as próximas 2 semanas, uma maravilha. Aí depois começa aquele processo de novo. Mas você percebe que não adianta gritar. Não adianta fazer escândalo, porque, na verdade, é como se fosse um espelho. É isso que ela espera e é uma reação que ela vai se acostumar. Então, quanto mais você reage de forma escandalosa com a criança, mas ela vai repetir, porque ela se acostumou com aquilo, ela já sabe que aquilo ali vai acontecer, e ela vai repetindo. E principalmente quando a criança ela não tem limites, pronto, ela vai fazer da maneira dela, como ela acha que está certo, ela vai fazer birra. Agora, vamos pensar, pensa num bebê, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, quando eu tinha o meu filho pequeno. Seu filho está chorando de noite, você quer descansar, porque o dia a dia de tomar conta de um recém-nascido não é fácil. E quando chora à noite, você quer fazer de tudo para que aquela criança pare de chorar. Porque você quer descansar, você quer dormir, você está cansada. Geralmente, o que nós fazemos? Pega a criança, coloca no colo, às vezes amamenta, ali na sua cama e dorme com ele. Totalmente errado. É para você deixar aquela criança lá no bercinho,
lá na cama, aí você fica, mas que coração de mãe que vai aguentar? Criança chorando, chorando, e você ali, olhando passivamente para aquilo. Mas experimenta ver se não vai dar certo. E ela ficar ali quietinha e vai dormir. Vai chorar a primeira noite, segunda, terceira, depois para. Só que a gente não quer esperar, a gente não quer passar por esse processo. A gente não quer passar por esse... Então, a gente quer logo. E as coisas não acontecem assim. Então, a gente precisa ir devagar. Isso é aos poucos. Isso dá trabalho. Isso é constância. Até que as coisas aconteçam como a gente gostaria, como é o correto de fazer. Tem um exemplo que ele dá. Tu lembra daquele exemplo do bebê? Que a mãe disse que ele só dormia assistindo televisão? Sim, tem Aí ela isso. deixa uma dessas mães que vai deixando as crianças com ele e ela fala, ele só dorme assistindo televisão. Ele fala, mas aqui a criança não assiste televisão aqui. Ela falou, então ele não vai dormir. Aí ele falou, ele vai dormir. Boa noite, mãezinha, vai trabalhar. E aí ele pega o menino quando é hora de dormir, vamos dormir. Ele coloca a criança no berço lá e aí a criança começa a chorar, e aí você vai dormir. Aí chora, aí você vai... Aí ele conta no livro que tem hora que ele pega a mão dele, enorme, bota na costa da criança e segura na cama. Aí vai falar, pequeno diabinho, você vai dormir sim. E ele segura aquela criança até o menino cansa de chorar e aí ele dorme. Nas semanas seguintes, a criança já dava horário, vamos dormir. A criança dormia. E não precisava da televisão. Constância. Constância. Né? Mas eu sempre gosto de levantar a voz em defesa daquelas mães de primeira viagem, que às vezes você não sabe como fazer. Mas eu acredito também que hoje é muito diferente do que 30 anos, 40 anos atrás. Hoje você tem aí a tecnologia a seu dispor, hoje você tem a internet, hoje você tem conteúdos, né, que vão te ajudar a fazer diferente, mas você também precisa ter esse tempo para você ler, para você buscar, fazer diferente aquilo que dá para ser feito, né? Então, eu acho que depende muito assim, da disposição que você tem em querer fazer diferente. Eu gosto muito de contar a história. Né? É uma coisa assim que eu sou apaixonado, que eu sou encantado. Então, antes, eu só lia as histórias nos livros. Depois, eu comecei a contar a história com os fantoches. Mas sempre lendo, sempre buscando. Depois, eu cheguei assim num estágio que eu contava a história com objetos, com as crianças participando, fazendo parte daquela história ali. Então, eu passei por um processo de aprendizado, né, em busca de melhorar aquilo que eu achava que eu já fazia bem. Eu disse, não, está precisando de alguma coisa, está precisando de algo. Então, é assim, é uma busca constante até você chegar ali no desejado. E a gente nunca para de aprender, né? A gente continua sempre buscando para fazer melhor. Você tinha falado um ponto sobre Rousseau, né? A filosofia de Rousseau, que a criança ela é corrompida pela sociedade. Você tem uma máxima, né, que contrapõe essa ideia, porque a sociedade, na verdade... O ser humano ele já existia antes da sociedade, o ser humano criou a sociedade, né? Então, não tem como ele ser corrompido pela sociedade, porque ele já existia antes disso, dessa ideia de sociedade. Mas, realmente, nós já nascemos, né, com o pecado, né? Já nascemos com a sementinha ali do mal. E eu estava pensando aqui que tem uma ideia de São Tomás de Aquino. Ele fala que para o pecado ele vem através de várias formas, mas para fazer o certo apenas uma, né? Então, é muito fácil para a criança fazer o que é errado, e ela vai fazer o que é errado. Mas ela precisa de um modelo, né, de que guie ela para fazer o que é correto. Então, se ela não tiver esse limite dentro de casa, ali dos 0 aos 4 anos, ela vai continuar fazendo errado. E é muito importante nesse ponto a gente pensar que isso vem através de uma disciplina que ela é, sim, imposta dentro de casa, né? Dentro daquela pequena sociedade, a primeira partícula da sociedade que a criança ela precisa. Só que a gente precisa pensar em disciplina não como algo tirânico. A gente precisa pensar em disciplina como ato de amor. Porque quando você
ensina o seu filho a ser disciplinado, você está criando ele lá para fora, né? Você está criando ele para a sociedade, para quando ele for viver em sociedade, ele ser bem aceito. Uhum. Ai, nossa, mas aqui em casa, assim, o seu filho, ele não vai passar a vida toda dentro da sua casa, debaixo da sua asa. Sim. Quando ele começar a brincar, quando ele começar a ter o contato com as primeiras crianças, os primeiros grupos, né, de amizade, ele corre o sério risco de ser simplesmente deixado de lado. E nenhum pai, em sã consciência, quer ver isso para o seu filho, porque ele vai sofrer. Né? Ele vai ter ali as suas primeiras frustrações de uma forma muito pesada. Uhum. Então, Jordan Peterson, ele vem falar que se você não tomar a rédea da educação do seu filho, O mundo vai. você vai deixar ele para pessoas na sociedade que não o amam Uhum. como você o ama. Ou seja, pessoas que não têm paciência para ensiná-lo como você deveria ter. E aí é pior, porque a criança ela sofre mais. Não tem a firmeza também, né, de ensinar. Só que aí tem um detalhe. A Classic House, ela é uma mentoria para adolescentes e jovens. E aí você pergunta, mas o que a nossa conversa de base tem a ver com o nosso público? A nossa conversa, na verdade, é meio que antecipando alguns problemas que o nosso público tem. Uhum. E a gente fala aos pais, né? A nossa conversa aqui são pais e educadores, todo mundo que está nessa frente aí, muito importante. A questão hoje, que se a gente for ver, a maioria das vezes saiu um dado recentemente que as empresas estão contratando a geração posterior à atual. Na verdade, o número de pessoas de 30 para cima Anterior. tá aumentando a quantidade, que antes era sempre, né? Mercado de trabalho. A geração mais novinha sempre tinha mais oportunidade, né? Sangue jovem, aquela coisa, aquela energia. Só que hoje as empresas mudaram. Elas estão contratando depois do 30. Porque a anterior não sabe lidar com o ambiente de hierarquia, não sabe aceitar ordem, não sabe lidar com perdas, não sabe lidar com uma série de situações que são ensinadas nessa primeira idade da qual a gente está falando agora. Então, esses adolescentes jovens eles já estão perdendo algo que ainda nem começou, eles já perderam. E a gente está tentando, né, trabalhar aqui na raiz do problema. Eu quero levantar aqui, porque a Ms. Moraes, desculpa, a Lohana, costume. A Lohana, ela falou sobre o Rousseau, e o próprio Jordan Peterson, ele levanta a informação de que Rousseau, quando fala isso, foi mesmo o momento em que ele abandona os filhos para um orfanato. Né? Ou seja, ela falou sobre inspiração. Por exemplo, o cara que fala a respeito de como se deve educar uma criança abandona seus próprios filhos para viver num orfanato, para que ele possa apregoar aquele entendimento dele Em outros. Ou seja, ele não é um bom exemplo. A gente vê hoje a pregação nas escolas e para aqueles gurus que ensinam que tentam ensinar os pais a cuidarem dos filhos a terem esta ideia que ele apregou, visto que ele usou uma coisa que ele não fazia. Uhum. Ele não ensinava, ele Foi não dava erro limites. como pai, né? Não só ele. A gente tem outros dos nossos grandes admirados filósofos do século XX que foram fracasso como pai e como marido. E são essas pessoas que muitos dos nossos pais hoje admiram, levam em consideração suas filosofias e levam isso para dentro da sua própria casa. Colocam a verdade de lado e abraçam a ideologia. E aquilo que a gente está, na verdade, ensinando, por exemplo, é a questão da disciplina, do limite, que não foi ensinado, que não foi apregoado. Literalmente, nós falamos no podcast, num outro episódio, a respeito de como isso ajuda, por exemplo, aquelas crianças que são atípicas. A questão de ter uma rotina, a questão de ter uma disciplina, a questão de ter o limite. Só que não é apenas para as crianças que têm a questão atípica, que são atípicas. Na verdade, todos nós deveríamos ser ensinados desde criança a termos limites, disciplina, rotina,
porque isso nos ajuda a sermos mais organizados. Sim. O ser humano ele é um ser que responde a rituais. Eu gosto do título, né? E fala 12 regras para a vida, só que ele fala assim, o antídoto para o caos. Né? Então, quando você para para pensar e falar o caos, que é o que nós já nascemos com o caos dentro de nós. Nós já nascemos aptos para o caos. Né? Então, nós precisamos o quê? Aprender a viver dentro da ordem. Né? E quando eu penso em ordem, eu penso num Deus que é a própria ordem, que lá em Gênesis 1 criou todas as coisas em ordem. Antes de colocar os animais terrestres, ele criou a terra e os vegetais para que eles pudessem se alimentar. Né? Antes que ele colocasse as aves no céu, ele separou o firmamento e fez o céu e fez os oceanos. Antes que eles colocassem os peixes, ele fez ali os oceanos para que os peixes... Então, há uma ordem desde Gênesis 1. E essa ordem, ela precisa ser trazida para todo o ambiente que essa criança ela se encontra. Por exemplo, dentro de sala de aula, como eu falei, venho aqui como uma pedagoga, eu sempre falo para os pais que o meu motor de trabalhar em sala de aula é disciplina e ordem. E eu não abro mão disso. Eu ia fazer uma pergunta com relação a isso, porque é uma coisa que todos percebem. E a gente tem histórias e relatos de crianças mais novas, de 5 anos, que ficam esperando o momento de chegar na mesa Moraes. Olha, eu acho que algumas mães que... Então, assim, e é uma conversa assim... E é incrível, porque são as mães que botam isso na cabeça das crianças. Né? Olha, sua hora vai chegar, você vai ser contemplado na roda da vida. Olha! E é muito disso, porque é uma fase onde precisa... E aí eu ia te perguntar, qual a importância desses limites dentro de sala de aula? Porque o que a gente vê hoje aí no mundo são salas de aulas completamente desordenadas. Assim, não há rotina, as crianças não sabem das coisas. Então, assim, qual a importância disso? Você percebe aí aos 6 anos de idade? Deixa eu acrescentar, isso influencia no aprendizado? Muito, muito. Bom, eu estou há 6 anos trabalhando no AVA, né? E o AVA, ele me deu a oportunidade de trabalhar dessa forma. Primeiro, começamos por aí, né? Porque a partir do momento que você tem uma coordenação que fala a mesma língua que você sempre quis falar, porque eu digo sempre quis falar porque eu sempre pensei dessa forma, mas eu não era... Assim, I was not allowed to work like this. Vai botar a legenda no episódio. Porque ele não queria. O ambiente, ele favorece. Sim, né? sim. Então, quando eu comecei, e depois assim de 2, 3 anos, cada ano você vai aprimorando, né? A sua rotina, a sua didática em sala de aula, metodologia, enfim. Então, eu vi, primeiro, antes de tudo, criança precisa de ordem. Se você não tem a ordem, você tem o caos. E ninguém quer trabalhar no caos. Sabe, você que não é professor, você não sabe o que é dar aula para 15 crianças e tentar ensiná-las 15 é a mesma coisa. Elas aprendem de forma geral, aprendem, né? Mas você precisa passar aquele conteúdo para as 15 naquele momento e você espera que amanhã você apenas faça uma revisão do que foi ensinado. Então, você precisa se organizar. Antes de tudo, você precisa trazer isso para o seu trabalho, para a sua vida. É a máxima, né? Faça o que eu digo, faça o que eu não faço. É mentira, essa coisa do inimigo, né? Faça o que eu digo e como eu faço. Paulo dizia, sejam meus imitadores, né? Então, eu quero ser isso para as minhas crianças. Eu quero ser Paulo em sala de aula. Então, eu preciso ser organizada. Depois, eu preciso criar uma rotina. E essa rotina, ela já é dada para a criança na primeira semana de aula. Então, eu já passo para eles e passo para os pais antes numa reunião que a gente tem anterior. Então, eu já passo, olha, a gente trabalha assim, 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 assado. Tem hora para isso, tem hora para isso, enfim. Então, quando eu passo essa rotina para as crianças, eu passo dando modelos. Por exemplo, tem uma coisa que eu sempre falo assim, no início do ano, eu sempre levo minhas crianças a aprender a andar na fila. Então, eu mostro para ele imagens. E, às vezes, eu brinco, eu me permito também, tá? Ser palhaça em sala de aula. A gente está na fila, a gente fica se mexendo, aí eu caio no chão, eu finjo que eu estou esbarrando no colega e eles começam a achar graça. É legal isso? Não, né? Então, a gente vai aprender hoje a fazer o correto. Aí eu mostro uma imagem. Como é uma fila? Então, assim, crianças aprendem por modelo. Você tem que mostrar para ele, isso dá trabalho, isso é ensinar, tá? Ou educar, né? Famílias educam. Eu não gosto de usar a palavra educar para mim, porque família educa. Mas tem certas coisas que eu preciso educar, porque são
coisas concernentes ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. Então, andar em fila, se posicionar numa fila e esperar é algo que eu treino eles. E como é que isso melhora o aprendizado? Primeiro, criança, quando ela tem a rotina, ela consegue alcançar uma disciplina, ela se torna autônoma sobre o próprio estudo, sabe? Por exemplo, as minhas crianças hoje, final do ano letivo, eu só mostro uma imagem, eu tenho alguns PowerPoints, então eu mostro imagens. Qual é o livro que tem que pegar? Eles já sabem onde é que está a página, eu sempre escrevo no canto do quadro, então eles não me perguntam mais qual é a página. Eu já sempre está lá no mesmo lugar, eles sabem o que eu coloco lá. Quando eles pegam o livro, eles já sabem abrir um livro, abrir na página correta, sabe? E eles já sabem que eles já podem começar a fazer atividade, não precisa perguntar, posso começar? Não, eles já sabem que ali eles já podem começar. Entendeu? Então, assim, quando você estabelece essa rotina, você, ao final do ano letivo, acaba tendo menos trabalho. Sim. Assim, antigamente, final do ano letivo, para mim, era o terror. Para mim, hoje em dia, final do ano letivo é quando eu menos tô assim, sabe, com a cabeça a mil, porque as minhas crianças já estão treinadas sobre a rotina de sala de aula. O mais engraçado disso é que se você mudar, dependendo do ambiente que você criou, se você mudar alguma coisa na ordem de como você faz, eles reclamam. Não, hoje não é isso, a gente não faz isso hoje. Hoje não é dia de fazer isso. Não, professor, muito. hoje é quarta-feira, na sexta-feira, que é o dia que eu tenho algumas atividades específicas. Hoje é sexta-feira. A gente tem que fazer como combinado, não acordo. Não, é porque a gente vai precisar trocar. Não. E aí você percebe que como a rotina molda aquela criança a pensar daquele jeito, né? Falando em rotina e limites, Eu já quero te cortar. qual seria a sua mensagem? Não, eu queria só aproveitar para dizer o que a Miss Moraes falou aqui. É muito simples, foi uma comunicação que ela faz na sala de aula. Comunicação clara, instruções simples que vão alcançar o objetivo que ela deseja. Então, ela foi ensinando desde o momento em que eles chegaram na sala de aula como era para eles agirem. Então, hoje ela chega no final do ano, encerrando ali, e eles já sabem tudo que eles têm que fazer, a ordem, eles seguem aquela rotina, eles sabem exatamente o que precisa ser feito. Certamente a professora fica feliz com o resultado que ela viu de um esforço que não foi fácil. Quantas vezes ela não precisou repetir a mesma coisa? Crianças diferentes, de famílias diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, mas da maneira dela, ela conseguiu alcançar aquilo que ela se propôs no início do ano. É sim. Eu tenho uma objeção. E quanto aos pais que não têm tempo? Para educar. Calma, deixa eu terminar. E quanto aos pais que não têm um tempo, têm uma rotina muito puxada, os horários estão extremamente apertados, o que fazer com relação a esses pais? Ou melhor, qual seria a sugestão de vocês para esses pais? Porque existe essa realidade. Poxa, mas o meu dia é apertado e eu preciso dar conta de resolver as contas de casa. E aí o pai trabalha de um lado, a mãe trabalha de outro. Como é que a gente lida com isso? Tempo de qualidade, né? Pois é. Eu costumo dizer que quando os pais não educam, alguém está educando. E aquela criança vai ser o exemplo, né? Vai ser o fruto daquilo que ela recebe na escola, que eu digo que está sendo feito um bom trabalho ali, ou de alguém que posteriormente vai estar com ela ensinando a maneira como ela tem que fazer. Tem algumas situações, ou na grande maioria, que a gente não tem muito como interferir como os pais fazem. E é aguardar para ver o que vai acontecer. Eu tenho visto que, um exemplo assim bem rápido que eu gostaria de dar, há uns 2 anos atrás nós recebemos um aluno na escola e era aquele menino assim que dava muita preocupação, dava muito trabalho, desrespeitoso com os professores, com os colegas. E foi assim muito difícil.
mas nós fomos falando, nós fomos mostrando, nós dávamos exemplo, que aquilo que eu disse no início tem que ser algo constante. Eu não posso falar, eu já falei, pronto, está resolvido. Não é como dois adultos, você está falando com um adolescente, com uma criança que ainda está em formação. Né? A parte frontal do cérebro daquela criança ainda não está ali formada. Isso vai acontecer lá pelos 21 anos, 22, por aí assim. Então, ele é um adolescente, é uma pré-adolescente. Eu preciso orientar, ajudar, ensinar. E passando-se esse tempo, eu vejo ele de uma outra forma, totalmente diferente de quando ele chegou. Então, eu posso sim dizer assim, que nós, enquanto escola, fizemos talvez melhor do que a família faria. Porque você tem um feedback da família chegar com você e agradecer. Obrigado pelo que vocês têm feito, obrigado pelo que vocês fizeram com o nosso filho. Mas não era papel nosso. Mas a gente acaba fazendo em várias circunstâncias. E aí foi no que tu falou, né? Você passa 7 horas com aquela criança, você acaba tendo um impacto na formação Às vezes eu daquela paro para criança. pensar em que momento essa chave virou. Sabe? Em que momento só a puxa, escola, só fala no em microfone. que momento a escola se tornou esse papel de educar, coisa que não é papel da escola. Nós temos a escola, o professor em sala de aula, ele deveria estar ali preocupado em elevar o nível acadêmico, intelectual desse indivíduo, sabe? E para que isso aconteça, ele precisa vir lá de casa apto para o ensino, apto para o aprendizado, sabe? Então, assim, às vezes eu fico pensando, nossa, que momento essa chave virou com tanta força. Eu estava pensando aqui de trazer uma polêmica para vocês, assim, tentar ser um pouco polêmico. Por que as escolas e os pais não conseguem vir para essa forma de educação tão simples? O que foi que provocou? O porquê que é tão difícil de fazer? Olha, é muito complexo. É. Assim, é muito amplo, ouso né? Mas assim, responder se eu for isso aí. colocar, por exemplo, uma lupa, eu poderia citar uma parte do capítulo 5, né? Que Jordan Peterson intitula como Pais ou Amigos, né? Então, assim, primeiro você tem hoje uma geração de família, de pais, que querem ser amigos dos filhos, né? Eu acho que a gente é aquela questão da síndrome do eu não quero ser rejeitado, né? Então, eu quero ser amado a qualquer custo. E ele fala muito bem isso, mas é o seguinte, quando você quer ser o amigo do seu filho, você perde a oportunidade, você às vezes se corta, né? De agir com mais dureza, sabe? E cortar pela raiz aqueles tipos de comportamentos inadequados, porque você quer ser o legalzinho, né? Em sala de aula, eu costumo dizer que eu não estou ali para ser amada pelos meus alunos, mas como eu estabeleço um ambiente, assim, de rotina, onde eles se sentem seguros porque eles sabem o que vai acontecer, eles acabam trocando carinho comigo. E a gente termina o final do ano, enfim, com uma relação muito boa. Isso acontece, é natural. Mas eu não estou ali para ser legal, porque eu preciso, no momento que essa criança apresenta um comportamento indesejável, eu preciso ter ali a responsabilidade de dizer, isso não é correto. E se eu quiser ser legal, eu vou acabar me tolindo de fazer isso. Isso não é o meu papel como adulto, ser pensante, formador ali naquele ambiente, né? Eu vou acabar me tornando mais uma deles, se eu não fizer isso. Tem um trecho que ele diz assim, é um ato de responsabilidade disciplinar uma criança. Não é ter raiva frente a um mau comportamento. Não é vingança por algum mal feito. Pelo contrário, é uma combinação cuidadosa de compaixão e julgamento em longo prazo. A disciplina correta requer esforço, na verdade, é praticamente sinônimo de esforço. E eu vejo isso assim, essa disciplina que a gente acredita, eu já tive momentos de falar para os meus alunos e olhar nos olhos dele e falar assim, eu não sou seu amigo, eu sou seu professor. Por isso que você me chama com MR e o meu nome de família. Eu sou uma autoridade sobre a sua vida e eu estou aqui para conduzir você. Então você vai mudar a sua postura, porque a minha vai ser essa. E daquele momento ser tão tenso e doloroso, porque quando você pensa assim, eu não quero dizer isso, sabe? Porque
É porque você tem que congelar, quase como se você congelasse o tempo, você vai trazer uma mão. Só que logo em seguida, o que você tem desse aluno? Um cuidado, um respeito maior, um zelo pelo que você está falando. Então, tem muita confusão nisso hoje, com relação a disciplinar a criança. Eu acredito que eles vivem num conflito constante. Alguns, principalmente, porque eles ouvem, eles presenciam algo na escola de uma forma e em casa de outra. E eles devem ficar assim, o que eu faço? Quem eu obedeço? Que caminho eu sigo? Então, é conflitante. Eu tive um encontro recente com um grupo de adolescentes e eu falei as verdades que eu tinha para falar, na maioria das vezes sorrindo, brincando, mas eu disse tudo o que eu queria dizer para elas. E depois eu fiquei pensando, e aí, como é que foi? Como será que elas se sentiram? Eu não perguntei para nenhuma delas, mas durante a semana, no final de semana, eu fui recebendo mensagem das mães. Vanja, minha filha amou o encontro. Vanja, nossa, isso tem que se repetir mais vezes. Vanja, e teve uma mãe assim que ela fez um relato enorme. Minha filha é tímida, minha filha não conversa comigo. Mas ela chegou em casa, sentou e me contou detalhes do que você conversou com elas ali. E aí, então, eu fiquei assim, nossa, uau, eu estou no caminho certo. Sexta-feira tem de novo. Um ponto que, por exemplo, lá na minha sala, né? Sala de aula, a gente consegue ver alguns alunos que não têm a figura de limite em casa. E que, na verdade, é passividade pura. E essa questão da passividade, de não ter o limite, de não ter a ordem, né? Estava falando da ordem. A gente vai lá para os antigos, né? Aristóteles, ele fala a respeito da ordem, que quando se tem a ordem, o universo só pode trabalhar como tem que trabalhar quando há ordem. Então, quando a gente olha para as crianças, a gente vê o comportamento delas na escola, a gente percebe que, na verdade, em casa, onde deveria estar a ordem, não há. Por quê? Porque o principal da ordem de casa, que são os pais, não estão conseguindo. Eu vejo tanta criança com tanta coisa para fazer, que não tem um momento. Não tem esse momento. Eu vi a pergunta que ele fez, e aí eu meio que me coloquei, porque num outro episódio eu falei do sacrifício que eu fiz por causa do meu filho, né? Sacrifício da minha educação física, da minha vida física. Eu disse, ou eu paro, eu levei isso para a Vanja, como é que meu filho estava se comportando e como eu estava ficando preocupado porque ele estava se comportando de forma feia. E aí ela me pergunta, a Vanja às vezes tem uns olhares pra gente que dói. Aí ela olhou para mim e disse, e você está fazendo o quê? Aí isso, sabe, foi assim, lá no coração, bem no profundo da minha alma, e disse, é verdade, porque é uma responsabilidade minha. Aí eu quero trazer para os pais essa meio que reflexão. O que é mais importante para ti? Por quê? Porque, por exemplo, hoje em dia está sendo apregoado que o importante é montar um patrimônio, montar algo, construir algo para os teus filhos para o futuro. E se tu não tiveres mais filho para o futuro que vai ter este patrimônio seguindo? Eu preciso lembrar que uma coisa que é fundamental da vida, nós precisamos entender isso. Para o quê? Tem muita gente que procura saber qual é o porquê que eu nasci, né? Qual é o objetivo da minha vida, qual é o propósito da minha vida. Se a gente for olhar para a realidade, o que a gente faz? A gente nasce, cresce, reproduz e morre, não é isso? E o que é reproduzir se não multiplicar? E o que é reproduzir se não fazer posteridades? Fazer discípulos, por exemplo, né? Você está aqui para fazer com que o teu filho seja alguém para o futuro. Não há patrimônio maior do que a tua família. Sinceramente, para mim vale a pena abrir mão de estudo em alguns momentos, vale a pena abrir mão de momentos de ganhar dinheiro
para que eu esteja lá com meu filho. Eu estava falando para minha esposa ontem, eu fazendo isso com Samuel, né? E lá andando de patins, eu disse, eu vim aqui, Samuel tá amando isso aqui, tá achando maravilhoso. Eu era para estudar para o podcast amanhã, eu precisava estudar para fazer a mensagem de hoje à noite melhor, porque eu só dei uma lida e organizei algumas coisas, mas eu não coloquei no papel que eu queria ter colocado no papel. Mas, sinceramente, vale a pena. Porque é o meu filho. Tem coisa que ele está aprendendo aqui, por exemplo, a cair e sorrir quando cai. E levantar e dizer assim, eu vou cair de novo, porque não tem problema, porque eu estou tentando. E eu falo para ele, o mais interessante não é você simplesmente conseguir, é você não desistir. Porque é uma das coisas mais importantes para ele. Ele precisa entender que ele não pode desistir. Hoje nós temos jovens, adolescentes, infelizmente adultos, e eu me coloco nesta gama do pessoal de 90 para cá, que são pessoas fracas. Homens e mulheres fracos que não conseguem cair e entender que caem para se levantar, né? Que caem, que precisam tentar e não desistir. E não desistir. Hoje a gente tem um monte de gente que só sabe desistir, que quando chega no meio de desafios tem medo. Eu estou sendo tratado, né? E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar no meio de pessoas que estão me ensinando a não desistir. Mas por quanto tempo eu vivi na minha vida que eu só sabia desistir? Vocês falaram desses exemplos, né, com relação aos pais, deixar bem claro que a gente não está aqui acusando, Sim. né? A gente aqui não está querendo jogar na cara a responsabilidade dos pais. Ao contrário, tentando colaborar com esses pais. Com base naquilo que a gente tem de experiência, né? Vocês são anos nessa área de educação, com base na literatura que a gente se aprofunda em estudar e analisar termos e situações, e com base na própria realidade. O ano em que eu comprei esse livro aqui, essa exata cópia, eu tinha um amigo com quem eu trabalhava, e uma das frases que eu mais ouvia dele, Vanja, era: eu vou trabalhar para que o meu filho não passe pelo que eu passei. E ele falava isso de forma... Era quase um mantra. Tudo que ele fazia. Às vezes eu saía do escritório, ele ficava, não, eu vou até o amanhecer. Porque eu tenho que fazer dinheiro, porque o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Olha a situação, eu vou até o amanhecer. Ou seja, ele ia ver o filho dele naquele dia? Não. Não ia. E o que aconteceu foi que não passou 1 ano e meio dessa situação. Hoje ele não tem o casamento e não tem o filho. E continua na mesma jornada de busca pelo material. E talvez nunca encontre, ou então tem a fala de que você acha, né, que você é aquela pessoa que vai proporcionar felicidade para o seu filho, quando na verdade a felicidade ela é uma virtude que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Uhum. Né? Então, por mais que você tem essa ideia de, nossa, eu vou trabalhar para que ele não passe, para que ele seja feliz, mas a felicidade ela vem de dentro para fora, ela não vem de circunstâncias externas, né? Então eis mais um pensamento que a gente precisa às vezes parar, né, para pensar, meu Deus, eu não posso fazer ninguém feliz. E eu acho perigoso, de verdade, particularmente, eu acho perigoso quando alguém diz assim, eu não vou deixar meu filho passar pelo que eu passei. Tem coisas que é importante ele passar pelo que tu passaste. Foi isso que moldou você, né? Tem pais que até criam as situações, né? Para que o filho passe por certos apertos, para que eles desenvolvam certas virtudes. Valores. Mas enquanto isso, nós temos pais protegendo a criança a todo custo. Valorizar, né? Os pais precisam valorizar, deixar também que as coisas aconteçam para ver como é que a criança vai reagir para solucionar aquele problema, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, mas eu quero fazer coro com o Misterial quando ele diz que nós não estamos aqui para criticar pais, porque eu como mãe, como avó, eu também tenho as minhas falhas, não é? Mesmo já vivendo muito tempo, tendo essa oportunidade de conviver com eles, de ensiná-los, mas eu queria assim, deixar uma palavra para os pais que não desistam. Quando eles começarem de investir nos filhos, não só financeiramente, porque
Porque isso é muito importante, você colocar o seu filho numa boa escola, você proporcionar isso. É maravilhoso, mas a sua presença, a sua fala, o seu ensino é muito importante para o seu filho. E hoje eu já, vendo os meus filhos adultos, com filhos, com os netos que eu tenho, eu vejo no patamar onde eles conseguiram chegar, né? De pessoas que vão atrás, que correm, que choram quando se decepcionam, porque isso acontece, mas o que é que você vai fazer com essa decepção que você está passando? Você tem opção, ou você levanta e você vai à luta, ou então você vai ficar o resto da vida chorando, se lamentando por aquilo que aconteceu. E eu tenho visto assim que os ensinos que eles receberam surtiram efeito. Estão aí todos muito bem colocados no mercado de trabalho, uns mais ousados do que o outro, estão aí criando já os seus filhos, né, baseado naquilo que eles viveram, naquilo que eles aprenderam, e isso assim dá uma certa satisfação de ser assim, fiz o negócio direito. Errando de vez em quando, que isso é normal do ser humano. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Você que nos foi tão escutou bom. e nos assistiu até aqui, muito obrigado. Sabemos que se você chegou até esse minuto é porque você não é um hater, você é um fã. E se você gostou dessa conversa, desse episódio, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E eu quero agradecer Vanja Terra e Luhana Moraes. Muito obrigado por participar com a gente. Prazer A enorme gente estar aqui com espera vocês encontrar vocês em um próximo episódio. Com certeza. Ah, tá. Eu pensei que fosse amanhã, às 7 horas. Até a próxima, gente.